Olá, pessoal. Boa tarde. Agora começou a gravação, excelente. Eu tive umas dificuldades aí com mais uma atualização do Windows, né, hoje, e aí isso realmente tem umas atualizações que a gente não consegue programar, né, e aí da última vez que eu desliguei o computador ontem, ele me obrigou, né, a fazer essa atualização, e aí eu esqueci, na hora que eu fui ligar o computador, já próximo do horário da aula, uma coisa atropelou a outra e realmente eu não consegui, esse processo demorou bastante, então por isso que eu não consegui estar presente no horário previsto, programado por vocês, e aí eu não quis deixar as turmas com cronogramas alterados, então eu preferi gravar esse encontro, né, agora, disponibilizar para ambas as turmas, e aí, obviamente, né, isso aqui não conta como uma aula oficialmente, mas pelo menos deixa vocês no mesmo ritmo, né, de estudo, não tem uma quebra aí da logística, digamos assim. Tem um pouco, mas não é tão grande quanto passar uma semana sem ter aula, tá? E aí, na aula que vem, obviamente, a gente retoma isso aqui que eu vou falar para vocês, né, se surgirem dúvidas, se alguém não conseguiu ver, a gente retoma tudo isso, tá bom? Então, vejam só para a gente realmente alinhar tudo que a gente tinha falado, né, e aí entender mais ou menos o que está acontecendo, né, nessa segunda unidade. Como eu falei para vocês, essa segunda unidade, ela diz respeito ao escoamento interno de fluidos incompressíveis e viscosos, né. E aí, quando a gente foi analisar esse problema, né, a gente fez uma análise qualitativa na aula passada, né, que aí descrevemos todas essas etapas aqui de camada limite, região de entrada, né, como que essa camada limite cresce, quais são os envolvidos, né, a ação da viscosidade e tudo mais, tá? O que era a região de escoamento plenamente desenvolvido, etc. Tudo isso a gente discutiu na aula passada, né? E aí, em aulas anteriores, a gente conseguiu fazer a análise quantitativa para o escoamento laminar viscoso. Então, a gente foi capaz de fazer essas estimativas aqui de perfil de velocidade, vazão, queda de pressão. E a gente pôde fazer isso porque a gente pegou um elemento infinitesimal aqui de fluido, fez um balanço de forças sobre esse elemento, né, na condição do escoamento, completamente desenvolvido, em regime permanente, né, numa tubulação horizontal. A gente fez esse balanço aqui de forças, e quando a gente fez isso, a gente obteve uma relação aí entre a queda de pressão, né, entre o gradiente de pressão e a tensão em qualquer ponto desse escoamento, né, qualquer posição radial. Quando a gente fez isso, a gente não fez nenhuma consideração sobre qual era o regime de escoamento que se aplicava, né? A gente fez essa dedução para um caso genérico, certo? Então, para o caso do escoamento laminar, a gente aplicou a relação de que essa expressão da tensão podia se relacionar com a expressão da viscosidade da lei de Newton, e quando a gente fez isso, a gente foi capaz de determinar perfil de velocidade, velocidade máxima, velocidade média, queda de pressão, vazão, etc. Todos os parâmetros característicos aí desse escoamento, né? E vimos também que a gente não poderia fazer isso para o caso do escoamento turbulento, né? Isso aqui foi assunto da aula passada. Por que não poderíamos fazer isso analiticamente para o escoamento turbulento? Justamente porque a gente não tinha uma relação direta, né, como essa do escoamento laminar, para relacionar as tensões que efetivamente se verificavam no escoamento turbulento com a viscosidade, né? E as tensões que realmente, né, se observa no caso do escoamento turbulento eram a soma de uma parcela referente à característica viscosa, que a gente chamou de uma tensão laminar, mais uma tensão que a gente chamou de tensão turbulenta, referente ao transporte de quantidade de movimento, à transferência de quantidade de movimento entre as camadas dos fluidos, em decorrência das flutuações de velocidade,
certo? Então, a gente tinha esta relação aqui, né, mas percebam que não é possível, né, fazer a relação dessa expressão com aquela de tensão, sendo igual a ρP ρx, né, ρP ρx vezes R sobre 2, certo? Então, essa impossibilidade, né, de fazer essa relação da tensão efetiva do escoamento turbulento com aquela relação linear de como a tensão se comporta, né, fez com que a nossa análise do escoamento turbulento precisasse se basear num critério, né, muito mais experimental, muito mais empírico do que no caso laminar. Então, para fazer isso, o que se fez? O que se fez, né? De posse dessa expressão aqui, da tensão, né, efetiva do escoamento turbulento, se dividiu, né? Se você dividir essa expressão aqui pela massa específica do fluido, a gente percebe que todos os termos, né, eles vão ficar com dimensão de velocidade ao quadrado, certo? Então, a raiz de tal sobre ρ é uma medida aí de uma velocidade, né, que diz respeito às tensões que estão presentes no escoamento turbulento. Então, se fez esse gráfico aí da velocidade média, né, velocidade na linha de centro, pela velocidade de atrito, que é essa justamente raiz de tal sobre ρ, certo? E aí se verificou duas regiões, né, de comportamentos para esse escoamento turbulento. Uma região próxima à parede, que tem essa relação, né, de relação entre a velocidade média, a velocidade da linha de centro e a velocidade de atrito, seria essa relação aqui linear, né, com a posição, e na linha mais distante, né, da parede, a gente tem uma relação aí de lei, de potência, uma equação logarítmica. Então, a gente tem uma região próxima à parede, em que a gente chama de subcamada viscosa, e aí é nela que essa expressão aqui ela é válida, tá? Então, como essa região de subcamada viscosa ela é muito pequena em relação à totalidade do escoamento, a gente tem, na realidade, um perfil de velocidade em que essa velocidade em uma posição R qualquer, ela se relaciona com um expoente, né, através de uma lei de potência, e esse expoente vai depender do número de Reynolds, então é característico da condição do escoamento. Bom, por que eu estou falando isso, né? Porque agora, né, apesar da gente ter esse perfil de velocidade, que é um perfil de velocidade obtido empiricamente, ainda assim a gente tem dificuldades de fazer, né, o cálculo daquelas outras estimativas, de vazão, de queda de pressão, com o uso desse perfil de velocidade. Então, o que a gente passou a considerar na aula passada era a avaliação da equação da conservação da energia nesse escoamento interno viscoso, sabendo que o atrito, ou seja, os efeitos da viscosidade, eram consumidores da energia disponível do fluido. Quando a gente fez isso, a gente aplicou essa equação da conservação da energia, né, para esse caso, a gente chegou na equação da perda de carga, né, onde a gente tinha que a diferença de energia mecânica entre uma seção e outra era igual justamente à perda de carga, e essa perda de carga, ela era devido justamente às perdas na forma de calor e energia interna do fluido em decorrência do atrito viscoso, certo? Então, quando a gente chegou a essa expressão, a gente disse, olha, essa expressão é muito parecida com a expressão da equação de Bernoulli, né? Mas elas são fundamentalmente diferentes, né? Por quê? Porque para eu utilizar a equação de Bernoulli, a gente considerava justamente que esse fluido ele era invisto, né? Então, se ele era invisto, todas as perdas de energia em decorrência do atrito, né, podiam ser desprezados.
no caso da equação de Bernoulli. E, além disso, eu não precisava usar o fator de correção de energia cinética nem velocidade média na seção. Bastava usar o valor da velocidade na seção. Por quê? Porque esse fator alfa e o fato de eu usar uma velocidade média na seção são justamente considerações que passam a existir uma vez que a gente considera o escoamento viscoso, né? Vejam que alfa, que é esse fator de correção da energia cinética, ele diz respeito, né, da diferença entre eu fazer esta integração, né, de massa específica V ao cubo dA, ao longo de toda a área disponível para o escoamento, ao invés de multiplicar a vazão mássica vezes a velocidade ao cubo, ao quadrado, né? Então, alfa diz respeito à não uniformidade de um dado perfil de velocidade. Se alfa é igual a 1, então a gente vê que esse perfil ele é uniforme, não faz diferença eu fazer a integração ou trabalhar com esses valores aqui, tá? Mas se eu tenho um perfil em que a velocidade varia ao longo da área da seção, né? Então, realmente, o caminho integrado, ele vai ser maior do que o caminho usando a vazão mássica e o valor médio, certo? Então, alfa é maior do que 1 para perfis de velocidade não uniforme. Então, quando a gente falou a respeito disso, né, nós vimos que essa perda de carga, né, ela ia ser distribuída, dividida em duas parcelas. Uma parcela que era HL, que é a perda de carga principal. E aí a gente consegue ver que, por definição, essa perda de carga principal, ela é devido ao atrito no escoamento plenamente desenvolvido entre pontos da tubulação com área constante, enquanto o termo de perda de carga secundária é devido ao escoamento através de acessórios ou acidentes. Então, válvulas, joelhos, registro, porções do sistema em que a gente não tem a condição de escoamento completamente desenvolvido, né, são regiões de perda de carga secundária, ok? Quando nós fizemos isso, né, vimos que essa perda de carga principal, ela podia ser expressa como justamente a variação de pressão, ΔP, sobre ρ, ou ΔP sobre ρg, a depender das dimensões que se estivesse usando em cada caso, né? Então, essa era a expressão para a perda de carga principal. E aí, muito maravilhoso, tudo muito lindo, né? Só que é interessante que a gente seja capaz de calcular essa perda de carga não necessariamente por medições de pressão, né? Porque senão eu teria que ter a pressão da seção 1 e a pressão da seção 2 para poder calcular a perda de carga. Era mais interessante que eu pudesse calcular essa perda de carga a partir de outros parâmetros do escoamento, então velocidade, né? O número de Reynolds. Então, para a gente fazer isso, a gente fez para o escoamento laminar, né, o uso daquela relação para a velocidade média, né? Então, a gente tinha uma expressão para a velocidade média, isolamos justamente o ΔP, né? E aí substituímos na expressão para a perda de carga, HL igual a esses termos daqui. Quando nós fizemos isso, nós vimos que poderia ser importante, poderia ser interessante, né, relacionar essa perda de carga com o número de Reynolds. Então, ao invés de eu usar aqui a informação da viscosidade puramente do fluido, a gente expressou essa viscosidade em função do número de Reynolds e substituímos aqui para obter, né, a equação para a perda de carga em função do número de Reynolds, né, 64 sobre Reynolds, da razão de aspecto da tubulação, L sobre D, e da carga cinética desse escoamento, né? Então, velocidade ao quadrado sobre 2, ou velocidade ao quadrado sobre 2g, tá bom? Então, essa aqui era a nossa expressão para perda de carga principal para o escoamento laminar, né? Para o escoamento turbulento, aí é que a gente tinha dito, ó, o negócio começa a ficar mais difícil, né? Um pouco mais complicado. Então, para o escoamento turbulento,
como a gente não tinha aquelas expressões bonitinhas para o cálculo de velocidade média, etc., etc., a gente faz uso de análise dimensional mais experimentação, né? E aí se viu que ΔP era função do diâmetro, massa específica, viscosidade, comprimento dessa tubulação, velocidade média desse escoamento e da rugosidade da parede, certo? Então, a gente pode fazer uma análise dimensional disso daqui, né? E ver que a gente tem 7 parâmetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E que todos esses parâmetros podem ser expressos através de 3 dimensões fundamentais. Então, a gente tem 4 grupos adimensionais para representar esse problema. Quando a gente fez isso daqui, né, e algumas outras considerações, a gente viu que a perda de carga para o escoamento turbulento, ela podia ser representada como uma função do que a gente chamou de fator de atrito de Darcy, fator de atrito, né? Fator de atrito é uma função do número de Reynolds e da rugosidade relativa, rugosidade por diâmetro. E um produto, né, desse fator de atrito com a razão de aspecto e também a carga cinética. Então, a gente viu similaridade entre essa relação e a relação que a gente obteve para o caso laminar, né? Então, esse fator de atrito de Darcy, ele foi determinado experimentalmente em várias situações, em muitas condições, né? E foi construído um diagrama, justamente representando esse comportamento do fator de atrito, né? Em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa, né? Então, para o escoamento laminar, a gente percebe que esse fator de atrito é uma função linear aqui do número de Reynolds, e para o escoamento turbulento, esse fator de atrito vai ser essa função de Reynolds e da rugosidade relativa, de E sobre D, certo? Então, agora a gente vai justamente tratar de como que se comporta esse fator de atrito, o que é essa rugosidade relativa, né? E como que a gente pode trabalhar com essas informações para poder calcular essa perda de carga no caso do escoamento turbulento. Porque para o escoamento laminar a gente já sabia calcular, né, essa variação de pressão, então a gente já sabia calcular a perda de carga do escoamento. Sim? Então, um primeiro ponto que a gente deve tratar é justamente da rugosidade relativa, propriamente dita. Por quê? Porque, primeiro, o que seria essa rugosidade relativa? A gente sabe que nenhum material ele é perfeito, né? Então, todos esses materiais de tubulações que a gente trabalha, eles são sujeitos, né, a imperfeições. Então, a gente pode esperar que na parede de uma tubulação qualquer existam também imperfeições, certo? A gente chama de rugosidade justamente essas alturas aqui, médias, em relação a uma linha de base determinada, né, que caracteriza a parede da tubulação, certo? Então, a rugosidade, ela representa justamente esse valor médio das alturas da rugosidade na parede interna da tubulação, certo? E aí a gente vai ter, para cada material de tubulação, uma rugosidade que lhe é própria, né, que lhe é característica daquele material. Então, imagine que a gente esteja tratando de vamos ver aqui, de um aço, uma tubulação de aço muito enferrujada. Então, se ela está muito enferrujada, a gente espera que haja uma rugosidade nessa tubulação bastante significativa, né? Então, ó, a rugosidade absoluta em milímetros, que seria essa altura aqui média, para um aço muito enferrujado, ele está aqui, ó, variando da faixa de 0,9 a 2,4 milímetros. Se ao invés de muito enferrujado, ele só estiver ligeiramente enferrujado, essa rugosidade média ó, já vai para a casa dos 0,1, 0,3 milímetros, né? E aí, se você, ao invés de estar com um aço enferrujado,
pegou uma tubulação aí de aço e fez um revestimento com esmalte centrifugado, né? Então, deixou essa superfície super limpinha, super lisa, né? Então, a gente tem esses valores de rugosidade sendo ainda menores, certo? Obviamente, pessoal, isso aqui são valores, né? Que aqui a gente pegou desse livro, Equipamentos Industriais e Processos, McIntyre, né? Um material dessa empresa. Então, isso aqui é uma tabela, né, que caracteriza essa tubulação. Qualquer material que você for comprar de tubulação, obviamente vai ter essa medida disponível para vocês, tá bom? Então, isso aqui seria a medida de rugosidade absoluta, que seria essas alturas aqui, e a função lá do número de Reynolds, né, o fator de atrito, ele é uma função justamente da rugosidade relativa, ou seja, da razão entre essa rugosidade absoluta e o diâmetro da tubulação, certo? Então, é um adimensional, rugosidade relativa, certo? Então, só para apresentar para vocês o que é esse diagrama de Moody, que expressa, né, esse comportamento do fator de atrito, como que ele se comporta, tá? Primeiro, esse gráfico aqui do diagrama de Moody, ele é uma medida justamente, né, é uma representação justamente do comportamento dessa variável, que é o fator de atrito, em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa, né? Então, a gente tem três eixos aqui, né? O meu eixo que seria a variável resposta, o fator de atrito, e duas variáveis em geral de entrada, número de Reynolds e rugosidade relativa, certo? Quando a gente está trabalhando no escoamento laminar, percebam aqui, ó, que tem uma região chamada laminar flow, e aqui uma linha pontilhada, ó, justamente delimitando o final do regime laminar. Para o escoamento laminar, ó, o comportamento do fator de atrito frente ao número de Reynolds é um comportamento linear, certo? A partir desse ponto aqui, que ele chama de Reynolds crítico, a gente tem justamente uma zona de transição de comportamento, uma zona crítica, na realidade, em que esse número de Reynolds, esse fator de atrito, ó, ele passa por saltos muito grandes, né, que caracterizam esse seu comportamento, certo? Então, ele varia muito rapidamente através desse ponto, dessa região aqui, que seria o que a gente chama de uma zona crítica, certo? Só um minutinho, deixa eu fechar aqui a janela. Começou uma chuva do nada, tava um solzão gigantesco e de repente começou a chover para todo lado. Bom, então, como eu falei, né, aqui nessa zona crítica, logo após esse Reynolds crítico aqui do escoamento laminar, a gente tem saltos bastante significativos nesse fator de atrito, né, e se inicia o que se chama aqui nesse pontinho aqui, né, essas duas setas aqui, caracterizam uma zona de transição, né. Nessa zona de transição, a gente percebe que o comportamento do fator de atrito, em função do número de Reynolds, passa a ser, né, na realidade, uma função dupla, do número de Reynolds, mas também da rugosidade relativa. Como que a gente vê isso, né? Existem aqui várias curvas, né, inclinadas, né, mostrando uma dependência significativa, desde tubulações completamente lisas, aqui, ó, smooth pipes, então, tubos lisos, esse seria o tubo mais liso possível, até curvas com vários níveis, né, de rugosidade relativa, né, então essa última curva aqui traz uma rugosidade relativa de 0,05, ok? E aí a gente percebe uma dependência do fator de atrito, né, que é a variável resposta, com essas duas variáveis
de maneira bastante expressiva, certo? Após essa zona de transição, percebam aqui, ó, que existe uma linha pontilhada toda em azul, né, que delimita uma zona justamente, digamos assim, a mudança, né, do que a gente chama de zona de transição para a zona completamente turbulenta. Então, nessa zona completamente turbulenta, a gente percebe que a dependência do fator de atrito, né, com a rugosidade relativa, ela é muito pequena. Por quê? Porque percebam que nessa região, o comportamento do fator de atrito com as curvas, né, de rugosidade relativa, ele é praticamente linear, né? Então, o efeito da rugosidade relativa aqui, quer dizer, o efeito do número de Reynolds aqui, ele é muito inexpressivo. Então, eu posso variar de um número de Reynolds da ordem de 10 a sexta ou 10 a oitava, e para uma mesma rugosidade relativa, isso pouca diferença vai fazer no fator de atrito final, certo? Então, só para compilar aqui de maneira mais clara, né? Esse diagrama de Moody, ele vai apresentar, como eu falei para vocês, essas 4 regiões, né? Uma zona laminar, com Reynolds menor do que 2000, uma zona crítica, né, que seria referente justamente à transição dos regimes de escoamento. Então, o Reynolds aí seria da ordem de 2.000 a 4.000 aproximadamente. Uma zona de transição, que é essa zona de dependência mútua das duas variáveis, né, bastante significativa, né, a dependência tanto com Reynolds quanto com fator de atrito, e uma zona inteiramente rugosa, certo? Então, na zona laminar, a gente tem o fator de atrito se comportando de maneira independente da rugosidade relativa e obedecendo essa relação linear com o número de Reynolds, né? Inversamente proporcional, 64 sobre Reynolds. Na zona crítica, a gente vai ter essa flutuação bastante significativa dos valores do fator de atrito, também porque o próprio escoamento está passando por uma transição, né? Então, é a transição de regime de escoamento que caracteriza essa zona crítica, tá? Não confundir transição de regime de escoamento com zona de transição do regime do diagrama de Moody. Transição do regime de escoamento ocorre aqui, né? Nos Reynolds entre 2 e 300, aproximadamente 4.000. Então, a gente tem a transição do regime laminar para um regime turbulento. E isso acarreta, né, um fator de atrito inconstante, né, com mudanças bastante significativas. Então, essa zona de transição do regime de escoamento caracteriza uma zona crítica de comportamento do fator de atrito. Ok? Após essa zona crítica, a gente tem a nossa chamada zona de transição, né? Então, na zona de transição, para um determinado número de Reynolds, né, esse fator de atrito, para um determinado aqui número de Reynolds, o fator de atrito, ele diminui conforme a rugosidade relativa diminui. Então, se esse tubo, para uma dada condição de escoamento, ele é mais e mais liso, né, essa última curva aqui é de tubos lisos, o fator de atrito vai diminuindo, certo? Também nessa zona de transição, para uma determinada rugosidade relativa, aqui uma determinada curva de rugosidade relativa, o fator de atrito ele vai diminuir, a gente percebe essa inclinação aqui, né, para baixo, ele vai diminuir na medida que o número de Reynolds aumenta, certo? Até, obviamente, um limite. Que limite é esse? Justamente essa linha pontilhada que delimita a zona completamente turbulenta, certo? Então, dentro dessa zona inteiramente rugosa, ou zona completamente turbulenta, escoamento completamente turbulento, né? O fator de atrito, para uma determinada rugosidade relativa, ele é praticamente o mesmo, independente do número de Reynolds, certo?
Então, como eu falei, você pode estar trabalhando com um regime de escoamento da ordem de 10 a sexta ou de 10 a oitava, nessa zona completamente turbulenta, e isso aí pouco vai afetar, né, a medida do fator de atrito, se você estiver, né, avaliando o escoamento nessa zona completamente turbulenta. Ok? Agora era o momento na aula normal que eu ia perguntar: dúvidas, senhoras e senhores? O que é que eu posso fazer por vocês agora? Vamos lá, né? Hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou tentar deixar isso o mais claro possível, e aí vocês vão apresentar essas dúvidas de vocês na aula que vem, tá bom? Infelizmente. Então, com o uso, né, do diagrama de Moody, a gente tem algumas facilidades, né, e algumas dificuldades também. Por quê? Para usar o diagrama de Moody, é preciso que eu tenha informações de qual é o número de Reynolds desse escoamento, então eu preciso das características do fluido, vazão, etc., né, e da tubulação, preciso da rugosidade relativa dessa tubulação. De posse dessas duas informações, eu venho aqui, estimo o fator de atrito, volto lá na minha expressão para perda de carga do escoamento, e aí tudo resolvido, consigo calcular a perda de carga, né? Mas eu preciso já conhecer Reynolds e rugosidade relativa, certo? Algumas outras formas de se estimar esse fator de atrito são através de correlações empíricas, né? Então, por exemplo, essa equação aqui, que é a equação de Colebrook, uma das mais conhecidas dessa área de mecânica dos fluidos, justamente para determinar esse fator de atrito, ela é uma equação implícita aí no fator de atrito, então ela vai precisar de uma interação, né? Uma ou algumas interações, e aí você usa a informação de rugosidade relativa e do número de Reynolds para poder estimar esse fator de atrito. Então, isso aqui faz com que você evite de ter, digamos assim, dificuldades de leitura na hora de estimar esse fator de atrito através do gráfico, né? Algumas situações são evitadas, digamos assim. Porém, a gente tem a dificuldade de você ter que fazer um chute inicial para poder determinar esse fator de atrito. Geralmente se usa como um bom valor inicial, fator de atrito de 0,1, né? E aí, geralmente, 2 ou 3 iterações já deve chegar numa convergência adequada, né? Mas perceba que o uso dessa equação não contorna, né, a necessidade que você tem de expressar esse fator de atrito em função de Reynolds e da rugosidade relativa, né? Então, a gente tem outra expressão também, que é a expressão de Hallad, que ela é uma expressão mais simples, porque a gente não tem a necessidade de fazer uma interação, né? Ela não é implícita aqui no fator de atrito, e se usa aí para Reynolds a partir de 3000, né? Então, a gente está falando justamente na condição de transição em diante, né? Escoamento turbulento. Obviamente, pessoal, quanto mais a gente trabalha com limitações, né, das expressões, as precisões vão ficando menos satisfatórias, né? Então, aqui a gente tem a correlação também de Blausius, já só dependendo do fator de atrito, né? E aí sendo válida para Reynolds a partir de 10 a quinta. Então, é basicamente naquela região completamente turbulenta, certo? E aí a gente também, essa imprecisão sendo ligeiramente aumentada nesse caso, certo? Então, perceba, né? A gente falou que a perda de carga, ela era a soma de duas parcelas, perda de carga principal e perda de carga nos acidentes. Então, a perda de carga principal, a gente conseguiu agora
superar, desenvolver a expressão, como que calcula para o escoamento laminar, como que calcula para o escoamento turbulento, né? Agora a gente precisa avaliar como que é o comportamento da perda de carga secundária, como que a gente faz para poder obter essas mesmas estimativas, né, no escoamento através desses acessórios. Então, a gente diz que a perda de carga secundária, ela é devida ao escoamento através de acessórios, né, como válvulas, joelhos, registros, etc., regiões em que o escoamento ainda está desenvolvendo a camada limite, né, entradas de reservatórios, saídas, etc., bocais, né, e, em geral, essa perda de carga secundária, né, perda de carga nos acessórios, ela é menor do que a perda de carga principal, certo? Mas isso não é obrigatório, tá? A perda de carga principal, se você tiver perda de carga secundária, né, se esse escoamento tiver uma quantidade bastante significativa de acessórios, pode, inclusive, superar a perda de carga principal, né? E como que a gente faz para determinar essa perda de carga secundária? Então, a gente vai ter duas formas para calcular essa perda de carga secundária. Elas são equivalentes, né? Você pode usar uma ou outra, e a escolha de uma ou outra vai depender das informações que são fornecidas a você, né? O que você tem de disponibilidade de dado, certo? O primeiro método, que é esse aqui com o coeficiente K, né? É o cálculo da perda de carga através do método do coeficiente de perda, né? Onde esse coeficiente de perda, ele é determinado experimentalmente para cada acessório que for estar presente nesse escoamento, certo? E aí você faz o produto desse coeficiente de perda vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, certo? Já o método do comprimento equivalente de tubulação, ele se usa, né, dessa expressão em que a gente tem a perda de carga nos acidentes sendo a função do fator de atrito, que é característico daquele regime de escoamento, né, naquela tubulação lá, tal, de uma relação que seria LE sobre D, complemento equivalente de tubulação reta sobre D, vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2, certo? Então, o método do comprimento equivalente, o que ele faz, né? Ele representa um elemento que seja causador de uma perda de carga secundária, como uma válvula, como um joelho, como qualquer elemento, uma curva, né? E transforma isso aqui em X metros, comprimento equivalente metros de tubulação, certo? Então, é como se, eu tenho uma válvula, essa válvula vai promover uma perda de carga aqui no escoamento, essa perda de carga aqui é a mesma que, sei lá, 5 metros de tubulação com o escoamento nessa condição normal anterior causaria, entendeu? Então, você transporta justamente essa informação de comprimento equivalente, né, para as mesmas condições do escoamento, né, em termos de fator de atrito e velocidade, para calcular a perda de carga nesse acidente, certo? Então, o que surge? Por que a gente tem que tratar essas perdas de carga nos acessórios de maneira diferenciada em relação ao escoamento na tubulação normal, né? Então, imagine só, lembra quando eu estava falando com vocês a respeito do comportamento qualitativo do escoamento de fluidos dentro de uma tubulação, e aí tinha uma seção que era justamente uma curva, e eu dizia assim, olha, o escoamento completamente desenvolvido, ele é completamente desenvolvido até que apareça alguma coisa, né, algum elemento que vá perturbar esse escoamento. Então, uma curva, uma válvula, qualquer elemento desses, perturba o escoamento, perturba esse perfil de velocidades que estava
vinha bem desenvolvido, né, vinha na condição de completamente desenvolvido. Então, esses acidentes, eles vão perturbar esse perfil de velocidades, perturbar o escoamento, e aí a gente precisa, né, entender que isso causa, né, uma perda de energia mecânica do fluido, certo? Então, a perda de carga numa tubulação em que a curvatura ela é bastante grande, né, ela vai ser menor do que a perda de carga num elemento cuja curva ela é bastante pronunciada, então uma curva bem rápida. Imagina quando você está correndo, né? Quando você está correndo, né, vamos imaginar um cara está correndo uma corrida de rua, né? E aí ele tem bastante espaço para fazer uma curva, ou ele tem que fazer uma curva de 90 graus, né? Quando ele tem bastante espaço para fazer essa curva, obviamente o desgaste sobre ele que está correndo é menor do que quando ele tem que fazer essa curva de 90 graus. Quando ele tem que fazer a curva de 90 graus, ele freia mais, ele tem que mudar de direção muito rapidamente, não é isso? Então, para o escoamento nesses elementos, a gente tem um comportamento análogo, né, similar para o fluido. Então, se o fluido ele tem que encarar, né, na frente aí do seu caminho de escoamento, uma curva bastante alongada, então ele perde menos energia mecânica do que quando ele tem que encarar uma curvatura bastante acentuada. Então, esses escoamentos em curvatura, eles sempre vão estar associados com a perda de energia mecânica, obviamente, com a perda de carga, né? E quanto menos pronunciado for o efeito desses elementos sobre as características, digamos, normais do escoamento, né? Melhor. Vou abrir aqui rapidamente só a janela, porque a chuva já parou e já esquentou tudo de novo. Então, pessoal, similarmente, né, ao que a gente verifica para as curvaturas, né, a gente tem um comportamento parecidíssimo com relação às entradas e saídas, né? Então, como eu falei para vocês, quanto menos esses elementos perturbarem o escoamento do fluido, melhor é em termos de conservação de energia. Então, veja só, se você trabalha, né, aqui nesse gráfico está mostrando tipos de entradas, né, do fluido dentro de uma tubulação, versus o coeficiente de perda localizada, que seria aquele K que eu mostrei para vocês. Então, se tem uma entrada aqui reentrante, né, então esse tubo, ele digamos assim, ele entra dentro da tubulação anterior para esse fluido passar por dentro dele, né, é uma entrada reentrante que a gente chama. Então, a gente tem, ó, um coeficiente de perda de carga de 0,78. Deixa eu ver se eu consigo só fazer esse destaque aqui menos feio do que eu tinha feito anteriormente. Vamos supor que isso aqui esteja reto, tá, meu povo? Algumas limitações aqui de coordenação motora são observadas claramente, né? Então, se a gente tem uma entrada reentrante dessa tubulação para a qual o fluido vai escoar, dentro, né, da tubulação da qual ele é proveniente, esse coeficiente de perda de carga, ele é da ordem de 0,78. Se esse escoamento, né, se essa entrada, ao contrário, ela for de borda viva, né, então esses cantos aqui, eles são de 90 graus, esse coeficiente de perda, ele já diminuiu, né, porque a gente tem uma perturbação menor desse escoamento, então a gente vai ter menos perda de energia nesse caso. Se, ao invés de uma borda viva, então, se começar a trabalhar com uma entrada aqui arredondada, né, então veja que menos
menos se perturba ainda esse escoamento, certo? Então, se a razão entre esse raio de curvatura aqui, pelo diâmetro, né, ela aumenta, se essa razão aqui, ela aumenta, perceba que eu estou tornando essa curva cada vez mais suave, né? Então, uma curva mais suave acarreta em coeficientes de perda, ó, cada vez menores. Então, porque justamente se trabalha com menos perturbação desse fluido nessa região de entrada, ok? Então, só para a gente focar em como que a gente chega nesses valores, né, de comprimento equivalente, de coeficiente de perda de carga, né, e como que a gente calcula essa perda nos acessórios, né, eu vou trazer aqui para vocês os dois métodos, né. Primeiramente aqui, ó, a gente tem o método do comprimento equivalente. Então, o que se faz na realidade? Se calcula, né, se verifica na realidade experimentalmente quanto que seria o comprimento equivalente de se ter uma válvula dessa, né, naquela condição qual seria o comprimento equivalente dessa válvula, né, então a gente, é uma medida experimental, certo? Se faz a medida dessa perda de carga justamente através do elemento, certo? E aí, se converte, né, essa perda de carga através do elemento em um comprimento equivalente aí de tubulação. Então, digamos assim, uma válvula vale, sei lá, 5 metros de tubulação, né, em que o fluido ele esteja escoando nas mesmas condições que ele vinha escoando na tubulação, no escoamento completamente desenvolvido, certo? Então, esse comprimento equivalente, ele é tabelado segundo o tipo de acessório, que material que ele é, qual é o diâmetro da tubulação, né? E a substituição de um acessório por uma tubulação retilínea, né, com o mesmo comprimento, né, desse comprimento equivalente, causaria a mesma perda de carga no escoamento, certo? Então, veja só, uma tabela, né, para esse comprimento equivalente, traz aqui, por exemplo, tipos de válvulas, cotovelos ou T's, né, elementos que podem estar presentes numa dada condição aí do escoamento, e o valor de comprimento equivalente dividido pelo diâmetro. Então, isso aqui já é essa medida aqui, LE sobre D, certo? Então, perceba que quanto maior for esse valor de LE sobre D, maior vai ser a perda de carga, né, para uma dada condição de escoamento. Então, por exemplo, uma válvula de gaveta, que ela esteja completamente aberta, a perda de carga através dela, ela é bastante pequena, né? Na verdade, a perda de carga pode até ser maior, mas o comprimento equivalente desse elemento, ele é pequeno, né? Então, vale 8. Se ela está 3/4 aberta, ou seja, eu promovi uma perturbação um pouco maior aí no escoamento, esse valor já passa de 8 para 35. Se ela vai para metade aberta ou metade fechada, depende da sua posição filosófica, né, do seu posicionamento filosófico, então a gente já sai de 35 para 160, então aumenta bastante a perda de carga. E aí, se ela está somente 1/4 aberta, né, 3/4 fechada, então essa perda de carga sobe enormemente, ok? Então, a gente pode fazer essa mesma avaliação, ó, avaliando, por exemplo, cotovelo de 45 graus e cotovelo de 90 graus, né? Cotovelo, pessoal, Vale, isso aqui tá esquisito. Ah, não, tá certo. O cotovelo de 45 graus, ele tem uma curvatura menor, né? O fluido, ele faz uma curva somente de 45 graus.
Então, a perda de carga através desse elemento ela é menor do que quando ele é forçado a fazer uma curva através de um elemento que tem uma mudança de direção de 90 graus. Então, aí a gente percebe esse aumento aí do comprimento equivalente. Ok? O coeficiente de perda de carga, o método do coeficiente de perda de carga segue o mesmo raciocínio, né? Quanto mais abrupta seja o escoamento através do elemento, né, maior vai ser as zonas de recirculação de fluido, maior vai ser a turbulência, né? E aí maior vai ser o nível de energia dissipado. E aí a gente pode fazer uma análise similar que a gente fez, né? Ó, perceba que para o método do comprimento equivalente, a gente tinha o cotovelo de 90, causando uma perda de carga maior do que o cotovelo de 45. Similarmente, a gente verifica aqui para o coeficiente de perda de carga, né? Só veja que os valores de K, eles vão ser diferentes em cada caso, né? Então, é o mesmo raciocínio, tá bom? Vou fazer aqui essa questão com vocês, tá? Com vocês não, na verdade, sozinha, mas, enfim. Vou resolver essa questão aqui. E aí, na aula que vem, a gente continua a partir desse ponto, tá bom? Então, veja só. Essa questão, ele diz assim, água a 10 graus Celsius, e aí ele dá a massa específica e a viscosidade, escoa de um reservatório grande para um menor, através de um sistema de tubos de ferro fundido. Então, eu vou destacar aqui algumas informações que vão ser importantes para a gente, né? Obviamente, as propriedades do fluido, o fato da tubulação ser de ferro fundido vai ser importante para a gente. Por quê? Porque justamente o tipo de tubulação tem impacto na rugosidade relativa dessa tubulação. Então, isso aqui é um exercício de interpretação de texto, né? A gente saber pegar as informações que estão aí disponíveis num dado enunciado, ok? 5 centímetros de diâmetro, conforme mostra a figura. Determine a elevação Z1 para uma vazão de escoamento, né, de 6 litros por segundo. Então, esse seria o conjunto de informações que seriam importantes para a gente, certo? Ele pede, para a gente determinar o valor da elevação Z1 para esse valor de vazão, certo? Então, perceba que, nessa questão, ele fornece para a gente algumas informações, né, que indicam como que a gente pode tratar esse problema. Primeiro, ele fornece para a gente as características de massa específica e viscosidade do fluido, certo? Então, provavelmente, a gente vai ter que levar em conta a viscosidade, né, as características viscosas, o fato desse escoamento ser um escoamento interno viscoso desse fluido. Segundo, ele diz para a gente que a tubulação é uma tubulação de ferro fundido, né? Então, isso aí, vocês vão ver com o passar das aulas, que é uma informação indireta para a gente da rugosidade dessa tubulação, certo? Ele dá o diâmetro dessa tubulação e ele pede para determinar a vazão, né, a elevação Z1, para uma vazão de 6 litros por segundo. Além disso, perceba que é fornecido na questão o valor de KL para cada um dos elementos, válvula de gaveta totalmente aberta, saída do fluido, né? Então, esses elementos, eles vão ser importantes, né, no nosso cálculo. E aí, se a gente for olhar o caminho que o fluido deve percorrer, perceba que ele passa através de uma borda viva aqui, que justamente é contabilizada como uma entrada.
Existe um trecho de tubulação reta, que entra justamente na medida de perda de carga principal. Existe um cotovelo aqui, né? Outro elemento aqui, um cotovelo padrão, flangeado. O que quer dizer um cotovelo padrão flangeado, pessoal? Percebem isso aqui, ó? Essas linhazinhas. Significa que esse cotovelo ele é ligado na tubulação em que ele se encaixa através de flanges, né? Flanges são elementos que eles são externos à tubulação, e aí você tem pinos que acoplam o flange de uma tubulação com a outra, né? Isso é diferente de, no caso, você ter um cotovelo rosqueado. Então, se esse cotovelo fosse rosqueado, você tinha uma outra forma de acoplamento e provavelmente uma outra perda de carga, ok? Em seguida, a gente tem, ó, a válvula de gaveta totalmente aberta e esse fluido sai para uma região de saída. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 elementos, 5 elementos de perda de carga secundária, né? Além disso, ó, a gente tem um trecho aqui de tubulação horizontal, um trecho de tubulação vertical e outro trecho de tubulação horizontal, certo? Então, a gente tem 3 trechos para cálculo, né, para estimativa de perda de carga principal. Então, aqui eu vou botar HL, e eu vou destacar aqui em vermelho, como eu tinha feito, isso aqui como H acessório, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer é justamente usar a nossa equação de conservação conservação da massa, ó. Conservação de energia. Para avaliar essa perda de carga, né? E determinar qual que vai ser a elevação Z1, ok? Então, para começo de conversa, né? Ambos os reservatórios estão abertos para a atmosfera, né? Então, se ambos estão abertos para a atmosfera, a gente consegue ver que P1 e P2 são pressões atmosféricas, né? Então, esses valores de pressão absoluta aqui são zero, certo? V1, que é a velocidade aqui nessa seção do escoamento, ele é zero também, né? Por quê? Porque justamente V1 é a velocidade de mudança aqui de altura dessa interface. Então, a gente pode considerar que seja aproximadamente zero. E na seção 2, a gente também tem que V2 aqui vai ser aproximadamente zero. Aí você diz assim, mas professora, e agora? Não vai sobrar nada para a gente fazer nessa questão? Vai. Tenha paciência, meu filho. Então, a gente tem GZ1 menos GZ2, né? Sendo igual justamente à perda de carga total. E aí a gente sabe que essa perda de carga total, ela é a soma da perda de carga principal mais a perda de carga nos acessórios, certo? O valor de Z2 a gente tem, o valor de G a gente sabe, então a gente vai ter que calcular quem é a perda de carga principal e quem é a perda de carga nos acessórios, tá bom? Aí você vai dizer assim para mim, mas professora, como é que eu vou saber qual é o método que eu vou usar? Poxa, pessoal, ele já diz na questão todos os valores de coeficiente de perda em cada um dos elementos.
Então, obviamente, esse cálculo da perda de carga principal você vai fazer através do método do coeficiente de perda, certo? Se, ao invés do coeficiente de perda, fosse fornecido para você os comprimentos equivalentes, você usar o método dos comprimentos equivalentes, certo? Você usa as informações que você possui, tá bom? Então, vamos lá. Ele informa na questão que a vazão do escoamento é de 6 litros por segundo. Opa, 6 litros por segundo. Né? E aí a gente sabe que 1 metro cúbico vale, 1 metro cúbico vale 1.000, né? Então, a gente tem uma vazão na realidade de 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Por que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu estou escrevendo dessa forma? Simplesmente porque, dessa maneira, a gente tem justamente as informações todas, digamos assim, nas unidades, as dimensões nas unidades apropriadas. Certo? Para que eu estou calculando essa vazão? Essa informação da vazão, somada com a informação do diâmetro, pessoal, fornece para a gente a velocidade média no escoamento, né? De posse da informação da velocidade média e das características do fluido, eu posso calcular o número de Reynolds, e em posse do número de Reynolds e da informação da rugosidade relativa, a gente pode calcular o fator de atrito característico dessa condição de escoamento, certo? Então, a velocidade média é justamente a vazão dividido pela área. Então, a gente tem 6 vezes 10 a menos 3, dividido por vezes o diâmetro, 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, sobre 4, certo? Então, isso dá 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, vezes π, dividido por 4, isso é a área, 6 vezes 10 a menos 3, 6 vezes 10 a menos 3, dividido por isso. Então, a velocidade aqui foi de 3,0657, né, 6 metros por segundo, certo? Dessa maneira, a gente pode dizer que o número de Reynolds característico desse escoamento vai ser ρ, então, 999,7 vezes V, vezes o diâmetro, o VD, sobre a viscosidade. 307 vezes 10 a. Por que eu estou calculando esse número de Reynolds, pessoal? Percebam a diferença fundamental que faz da gente ter um escoamento laminar e um escoamento turbulento, né? Então, se esse escoamento ele for laminar, é fácil para mim calcular esse fator de atrito sem eu ter nenhuma informação de rugosidade relativa, por exemplo, da tubulação. Mas se
não é fornecido, se esse escoamento não for laminar, né, se for um escoamento turbulento, então eu preciso também dessa informação para poder determinar qual que vai ser o fator de atrito, certo? Então, 3,06 vezes 5 vezes 10 a menos 2, vezes 999,7, dividido por 1,307, vezes 10 a menos 3. Tá? Então, o valor do número de Reynolds que eu calculei foi de 116.924, certo? Então, 1,17 vezes 10 elevado a 30. Então, a gente tem um escoamento realmente turbulento. Esse escoamento é turbulento, eu já calculei o número de Reynolds. Para eu determinar o fator de atrito aqui necessário para calcular a perda de carga principal, né, requer que eu saiba a rugosidade relativa. Então, requer que eu saiba a rugosidade de uma tubulação de ferro fundido, certo? E aí, a gente pode consultar, né, alguma tabela, né, essa daqui do Fox me informa que o ferro fundido, né, tem rugosidade em milímetros de 0,26. Então, a rugosidade relativa, que vai ser sobre o diâmetro, é justamente 0,26 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. 0,26 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Aí, olha o erro grotesco, pelo amor de Deus. É 0,26 milímetros, né? Então, 0,26 vezes 10 a menos 3, pessoal. Pelo amor de Deus. Dividido por vezes 10 a menos 2. Então, a rugosidade relativa aqui foi de 5,2 vezes 10 a menos 3, né? Então, isso é 0,0052. Certo? Por que eu expressei dessa maneira, 0,052? Porque lá no gráfico do diagrama de Moody, é mais simples, né, de achar as curvas com facilidade dessa maneira. Então, vou copiar essas duas informações aqui, e vou trazer justamente para o gráfico do diagrama de Moody, para que a gente possa fazer as nossas estimativas aí do fator de atrito. Então, a gente tem um número de Reynolds de 1,17 vezes 10 a quinta e uma rugosidade relativa de 0,052. Então, perceba que, deixa eu ver se eu consigo deixar isso um pouco maior, acho que não. Tá. Esse gráfico aqui, ó, do número de Reynolds, né, esse ponto aqui de Reynolds crítico seria correspondente justamente a 2.000, então 2 vezes 10 a terceira. Então, 3 vezes 10 a terceira, 4 vezes 10 a terceira. Então, essas leituras aqui desse tipo de gráfico, como é que você faz, né? Tá aqui o 10 a quarta. Isso aqui é 1 vezes 10 a quarta. A próxima curva, né, vai ser justamente essa de 2 vezes 10 a quarta. 3 vezes 10 a quarta. Então, você remete, né, a sua medição para a ordem de grandeza anterior aqui descrita, certo?
Então, esse ponto, essa curva aqui seria justamente de 10 à quinta, né? Aqui, 0,5 vezes 10 à quinta, né? E aqui a gente traria justamente a curva de 2 vezes 10 à quinta. Então, 2, aqui seria 1, 1,2 seria mais 1,17 seria mais ou menos aqui. Eu não sei se isso está bem reto, mas eu acho que está, nessa linha vertical que eu tracei. A curva de rugosidade relativa de 0,005, então a gente tem aqui, ó, 0,04 e 0,06. Então, a curva de rugosidade relativa equivalente a 0,05, na realidade, ela estaria em algum ponto entre essas duas curvas aqui, certo? Então, a gente tem a porção do escoamento em que o comportamento independe do número de Reynolds, ótimo, excelente, mas a gente também tem uma porção do escoamento em que esse comportamento, ele não é tão, ele não é tão claro, digamos assim, não é que ele não seja tão claro, é que ele não é tão linear, ele já começa a ter um comportamento ligeiramente mais inclinado, né? Então, seria algo como isso daqui, que a gente deveria extrapolar, né, essa curva. Deixa eu só deixar isso, tentar desenhar isso melhor. Perceba que eu estou tentando fazer uma curva aqui mais ou menos interpolada entre essas duas, tá? Vou colocar ela aqui de verde, um pouco mais grossa. Então, se a gente usar essas duas informações, né, a gente estaria falando aí de um fator de atrito um pouco abaixo desse, um pouco acima desse valor de 0,03. Então, aqui seria 0,03, essa curva aqui seria de 0,04. Então, aqui no meio a gente trabalharia com, deixa eu ver se tem uma curva aqui. Então, aqui seria 0,03, 32, 34, 36, 38, 40, certo? Então, aqui a gente estaria trabalhando aí em algum valor como fator de atrito 0,031, certo? Então, para essa nossa questão, fator de atrito, né, a partir do diagrama lá de Reynolds, essas duas informações aqui trouxeram para a gente justamente que o fator de atrito vale 0,031, certo? Com isso, a gente vai poder usar essas informações todas aqui, né, para calcular a elevação lá. Então, tem o valor da aceleração da gravidade, 9,8, 81. Z1 é o que a gente quer determinar, Z2 vale 4. A perda de carga principal, então, é fator de atrito, L sobre D, L sobre diâmetro.
Fator de atrito L sobre D é V ao quadrado sobre 2, e a perda de carga nos acidentes, KV médio ao quadrado sobre 2. Então, aqui, pessoal, não tem mais mistério, né? Já está tudo determinado. Por quê? Porque esse fator de atrito a gente determinou como sendo 0,031. O comprimento da tubulação, onde a gente verifica a perda de carga principal, né? Vai ser, ó, esses 80 metros horizontais, mais esses 9 metros aqui verticais, metros. O diâmetro da tubulação é 5 centímetros. A velocidade a gente já calculou para ser 3,06. Opa. E aí, só nos resta substituir os coeficientes de perda, né? Então, perceba que aqui eu ia ter que somar, nesse método do coeficiente de perda, os coeficientes de cada um dos elementos, certo? Se essa tubulação mudasse de diâmetro, então, a gente ia ter velocidades diferentes em cada um desses elementos, certo? Porém, ela não muda, toda a tubulação tem 5 centímetros de diâmetro. Então, eu posso simplesmente somar esse valor de KL, 0,5, com mais 0,3 daqui, com mais 0,3 daqui, 0,2 daqui e 0,9 daqui, certo? Então, 0,5 com mais 0,3, 0,3, 0,2, 0,9. É isso mesmo? 0,5, 0,3, 0,3, 0,2, 0,9. E aí a gente consegue calcular qual que vai ser esse valor de Z1. Ok, pessoal? Essa questão aqui é a mesma, certo? E vocês podem tentar resolvê-la através do uso da equação de Colebrook, certo? Tem a facilidade de não ter que usar o diagrama de Moody, né? E vocês dão aí um chute inicial aqui no fator de atrito para poder determinar qual que vai ser esse valor aí da perda de carga. E da perda de carga, do fator de atrito, certo? Então, nos vemos na aula que vem. E aí, terça-feira, a gente marca um novo horário, tá bom? Valeu, meu povo, muito obrigada, tchau, tchau.